Caminhão de combustível tomba, explode. O motorista morre na rodovia dos Tamoios, que leva ao litoral norte de São Paulo. Presos 4 guardas civis acusados pela morte de um jovem na Grande São Paulo. Atirador mata 2 pessoas no estacionamento do supermercado nos Estados Unidos antes de cometer suicídio. Desmatamento da Amazônia cresce 30% em 12 meses, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Começa com baixa procura nos postos de São Paulo a nova etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. O alvo principal são os jovens na faixa entre 20 a 29 anos. E é justamente a que mais tem casos confirmados de sarampo no país. Morre em São Paulo o cantor Reinaldo, conhecido como o príncipe do pagode. É bem capaz de transcender a eternidade. Começa a aventura de torcedores do Flamengo que vão de ônibus a Lima, no Peru, ver a final da Copa Libertadores. Flamengo sempre eu hei de dizer. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu 4 guardas civis suspeitos de envolvimento na morte de um jovem de 23 anos da Grande São Paulo. Testemunhas disseram que os guardas agrediram e perseguiram uma dupla de amigos. Um deles conseguiu fugir, o outro levou 5 tiros. Esse jovem testemunhou o amigo ser morto por tiros a O queima-roupa. empresário foi morto com um tiro na cabeça em São Gonçalo, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro. A suspeita é de que ele tenha sofrido uma tentativa de assalto. No velório, funcionários e parentes inconformados. 4 pessoas estão internadas há 2 dias em Barueri, na Grande São Paulo, por suspeita de envenenamento. Outras 4 morreram depois de tomar uma bebida suspeita. 2 eram moradores de rua. Ele mas como os outros. A câmera de segurança. O motorista de um caminhão-tanque morreu queimado hoje depois de um acidente numa rodovia de acesso ao litoral norte de São Paulo. Imagens das câmeras. Será enterrado nesta terça-feira em São Paulo o corpo do ex-piloto da Stock Car, Tuca Rocha. Ele é uma das vítimas da queda de um jatinho no sul da Bahia. 7 feridos continuam internados. O ex-piloto da Stock Car, Revisões Tuca indicam Rocha, que é nada contra o avião. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que está em tratamento contra um câncer, voltou a trabalhar hoje na prefeitura. Bruno Covas não quis falar sobre a sua possível candidatura à reeleição, mas o governador de São Paulo, João Dória, disse que não existe um plano B para a disputa. Joyce De volta à prefeitura. Bruno Covas. O governo federal anunciou hoje o descontingenciamento total do orçamento para 2019. Com isso, os ministérios que tiveram receitas bloqueadas voltarão a ter os recursos disponíveis. De um bom resultado para o ano que vem também. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que o desmatamento na Amazônia avançou quase 30% no período de 12 meses, encerrado em agosto. Foi a maior derrubada de árvores em uma década. O total devastado é equivalente a 6 vezes. Dezenas de cidades da Bolívia estão sofrendo com a falta de combustíveis e também de comida. Apoiadores do ex-presidente Evo Morales. Em instantes, atirador mata 2 pessoas no estacionamento de um supermercado nos Estados Unidos. Homem cai nos trilhos do metrô de São Paulo depois de passar mal e por pouco não é atropelado. Hoje o dólar comercial voltou a subir e fechou na cotação mais alta da história, R$ 4,20. Voltamos já já. Cultura de Poliana. O Ministério Público Federal informou hoje ao Supremo Tribunal Federal que quase 1.000 investigações e ações penais estão paradas diante da suspensão do uso de dados sigilosos do Banco Central e também da Receita Federal. Vamos a Brasília com o repórter Galton Sé. Boa noite, Galton. O Ministério Público respondeu ao Supremo dentro do prazo?
Respondeu sim, Analice. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. O pedido foi feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. A Procuradoria-Geral da República informou que pelo menos 935 investigações e ações penais estão paradas depois da decisão do Supremo, que suspendeu inquéritos que tenham recebido informações da Unidade de Inteligência Financeira, o antigo COAF, isso sem prévia autorização judicial. A PGR informou que é legal, sim, esse compartilhamento de dados fiscais e bancários com o Ministério Público e que, inclusive, ajuda a combater crimes tributários e também de corrupção. O julgamento desse caso está marcado para a próxima quarta-feira, aqui no Supremo Tribunal Federal. Nascimento. Obrigado. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, abriu inquérito para apurar se o ex-deputado federal Eduardo Cunha, do MDB do Rio de Janeiro, comprou votos para se eleger presidente da Câmara dos Deputados em 2015. A investigação, que envolve 18 deputados, é baseada na delação de Ricardo Saldi, ex-executivo do grupo JBS. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. 3 pessoas morreram. A carteira digital de trânsito vai ganhar novas funções. Com isso, a partir de janeiro, o aplicativo vai alertar o motorista sobre multas, sobre os casos de recall e licenciamento. O celular é difícil sair de casa sem ele. Manifestantes pró-democracia estão sitiados no campus da Universidade Politécnica de Hong Kong e hoje os confrontos com a polícia deixaram mais de 100 feridos. Guarda-chuvas nas mãos e uma roda de peruca na cabeça fizeram. 2 pessoas foram mortas a tiros hoje num supermercado em Oklahoma, nos Estados Unidos. O atirador também foi encontrado morto e a causa do ataque ainda não foi informada. Os tiros foram disparados no estacionamento de uma das... A Interpol emitiu um alerta vermelho para prender o ator argentino Juan D'Artes, acusado de estuprar uma colega de elenco. O artista, que tem dupla cidadania, se escondeu no Brasil. Na Argentina, ele é conhecido Temos como agora, Juan D'Artes. O cara está sendo procurado. Amigos e familiares se despediram hoje do cantor Reinaldo, conhecido como o Príncipe do Pagode. O sambista lutava havia 4 anos contra um câncer no pulmão. Daqui a pouco, começa em todo o país a nova etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. Torcedores do Flamengo começam viagem de 5 dias de ônibus até o Peru para ver a final da Copa Libertadores. Voltamos já já. Começou hoje a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo e o novo público-alvo são agora jovens entre 20 e 29 anos. O Ministério da Saúde espera imunizar 9 milhões de pessoas dessa faixa etária que concentra o maior número de casos. Rodrigo soube do início da nova fase da campanha. Termina hoje à meia-noite o prazo para recadastramento das linhas de telefones móveis pré-pagos em 17 estados. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, quem não atualizar os dados terá o serviço bloqueado. A medida tem como objetivo combater fraudes envolvendo o uso irregular do CPF. Futebol. Pela 4ª vez, a seleção brasileira sub-17 conquistou o título da Copa do Mundo da categoria. A competição foi disputada aqui no Brasil. 2 jogos em andamento fecham a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Goiás, ainda sonhando com uma vaga na Libertadores. O Cruzeiro tenta vencer o Lanterna Avaí para deixar a zona de rebaixamento. A briga para escapar da degola segue quente. A Chapecoense, que está em penúltimo na tabela, venceu que o Ceará por 1-0. Vença o Grêmio em São Paulo. A vitória sobre o Grêmio deixou os torcedores do Flamengo ainda mais animados para a final da Copa Libertadores contra o River Plate. Pois é, parte dos torcedores saiu hoje do Rio de Janeiro para encarar uma viagem de 5 dias de ônibus até Lima, no Peru, para ver o jogo no próximo sábado. Não resta dúvida, nessa casa mora um flamenguista da cabeça. Não explica. Essa é a minha motivação de viver. Boa noite. Boa noite.